Oi, Gabi, você tá me ouvindo? Me fala aqui se você tá ouvindo eu direito ou não, por favor. Tá saindo o som direitinho? Oiê, vocês estão bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me diz aí nos comentários se vocês estão escutando bem, se tá saindo bem o som, porque eu tô com o microfone. Peraí. E agora? Tá mudo? Tá ouvindo, Gabi? Assim vocês me escutam? Você tava ouvindo com o microfone? Que a Gabi falou que não tá saindo som pra ela, não sei se. Tá ok? Tá. Bom, eu vou fazer sem microfone hoje então, vai. Tirar meus apetrechos de Projac. E aí, bora pra Deuteronômio 3, hein? Nesse capítulo, a gente tem. Não, estou te ouvindo, tá. Nesse capítulo, a gente tem 3 episódios que Moisés traz. O primeiro é o conflito lá com Og, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar, só passando o que tem nesse capítulo. Depois ele fala da divisão das regiões da Transjordânia, que são as regiões antes do Rio Jordão. E bora, Camila, pupila. Tava sumida, né? Pelo menos hoje você veio. Aí depois dessa divisão da Transjordânia, ele relata a oração dele diante do Senhor. Então eu vou dividir por partes. E um pouco antes de entrar, né, nesses assuntos, eu vou também trazer algumas coisas que estão em números que Moisés não fala, mas que são muito importantes. Assim, tem situações e coisas que aconteceram com o povo que são importantes para a gente entender como Deus age, como que Deus pensa, como que o juízo do Senhor se efetua. Então, para começar, eu não vou ficar lendo muita coisa do capítulo, depois vocês leem. Mas no início ele já fala sobre, depois, né, que eles venceram lá o Seom, que era um dos reis dos amorreus de Esbom, ele foi passar em Bazã e, aliás, eles estavam no caminho, né, indo em direção à, à região lá que agora eu não lembro o nome, mas eles terminaram essa peleja, estavam dominando ali a região que o Senhor deu, né, a região do Esbom, pro povo, né? Eles despojaram a cidade, mataram todo mundo e tomaram posse ali. E depois, eu fico olhando às vezes aqui vocês entrando e eu perco o raciocínio. Mas quando eles venceram, depois relata que Og, que era o rei de Bazã, saiu ao encontro de Moisés e do povo de Israel para atacá-los. E aí o Senhor falou para Moisés que daria a Og e o povo, né, e a região do reino de Og nas mãos do povo de Israel. Ele falou isso para Moisés. E Moisés ele estava temendo o rei porque Og era um gigante. Lá no finzinho você vai ver que descreve que ele era um dos últimos refaíns, lá no versículo 11.
E fala sobre a cama dele. A cama dele aqui descreve que tinha 9 côvados o comprimento e 4 côvados de largura. Isso totaliza mais ou menos 4,5 metros de comprimento por 1,80 de largura. E a história de Og, ela está relatada no Midrash, na verdade ela não está tão relatada na Bíblia, né? Cita só os povos dos Refaíns, dos Uzins, dos Emins, que eu até falei no capítulo 12, no capítulo 2, quando a gente estava estudando, mas no Midrash descreve melhor o que aconteceu, quem era esse tal de Og. E o Og, ele também é relatado no Alcorão, então não é um personagem que os judeus inventaram, ele existe na história de outros povos. E ele era um gigante que sobreviveu ao dilúvio. E aí eu vou ler assim por alto, né, o que eu peguei que está no Midrash, de alguns rabinos que eles explicam. E aí eles explicam o seguinte, que Og era o meio-irmão de Seom, que era aquele rei de Esbom, né, que o povo de Israel tinha derrotado, e ele governava os amorreus do reino de Bazã. Aí lembra quando eu trouxe na sexta passada um trecho de Gênesis 14 que Deus falava o seguinte pro Abraão: seu povo vai ficar escravo por 400 anos até que a medida da iniquidade dos amorreus chegue no seu limite, então o seu povo vai ocupar as terras e tal. E aí aqui dá para entender por que que Deus fala sobre medida de iniquidade, né? Porque eram dois gigantes liderando os povos amorreus, que eram os descendentes de Cã, e a gente já sabe que a maioria dos descendentes de Cã eram idólatras, eram homens abomináveis diante dos olhos de Deus, né? Detestáveis por conta da sua perversidade, eram violentos, eram opressores. E ele continua falando que Og tinha subido uma escada da arca e implorou por ajuda a Noé. E aí Noé fez um buraco na arca e alimentou e deu água para Og enquanto teve o período de dilúvio, porque vários homens tentaram subir a arca e eles não conseguiram. E aí quando Noé viu o Og escalando e ele ali se safando, né, do dilúvio, conseguindo meio que se proteger, Noé entendeu que Deus estava permitindo que ele sobrevivesse. E o Senhor permitiu, por quê? Para que o mundo soubesse que até os gigantes que viveram na era pré-diluviana, eles sofreram o juízo de Deus, né? Eles também pagaram porque eles também corromperam muito o povo com violência, né? Os homens com violência. E Og, ele sobreviveu até essa época do povo de Israel. E quando Abrão ele foi para o Egito e ele tinha, né, conhecimento assim dos outros povos, ele tinha contato com os outros povos. E Og chacotava a respeito de Abrão e de Sara e falava que ele nunca ia ter um filho. E quando nasceu o filho de Abrão, ele meio que zombou porque o garoto era pequeno, a estatura dos homens tinha diminuído. E aí Deus lança uma palavra sobre Og, porque quando Ló foi levado do cativo, naquele conflito que teve entre os 4 reis e os 5 reis, o Og falou, eu vou avisar Abrão que Ló tá no cativeiro, porque assim os caras que estão lá dominando, né, que prenderam ele, que levaram ele escravo, vão vir contra Abrão, Abrão vai morrer e eu vou poder casar com a Sara, porque a Sara era muito bonita. E aí Deus, sabendo do plano dele, né, ele falou, você vai ter longevidade de vida por conta de você poupar, né, de você vir avisar Abraão a respeito de Ló, mas eu sei a intenção do seu coração e, portanto, você vai ser destruído pelos seus descendentes. Você vai ver os descendentes dele serem muitos, né, se multiplicarem, e ainda você vai ser destruído por ele. E aí a gente entra no versículo...
Um beijo, Lô. Feliz aniversário atrasado de novo. Que eu vi que você tá com um bolinho aí, né? É, Em Gênesis 14, no versículo 13, a gente tem a descrição desse conflito e uma pessoa indo ao encontro de Abraão para avisar sobre Ló. E aí diz assim: E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele vivia na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de acho que é Anei ou Anli, eu anotei aqui, agora não sei o que anotei. Mas enfim. E esses eram aliados de Abrão. E aí, em Números 21, 34, quando, eu vou pegar aqui, né, que relata o trecho com mais detalhes, né, do conflito entre Og e Moisés e o povo de Israel, quando Moisés mandou espiar Jazer, e tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali, eles estavam subindo o caminho de Bazã e Bazã saiu ao encontro deles para matá-los em Edrei. E aí o Senhor disse para Moisés, no versículo 34 do capítulo 21 de Números, se você tiver aí com a Bíblia também. Não o temas, porque eu... Nossa, acabou minha luz. Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Então, um pouco a gente tem entendimento do porquê Moisés temeu, né, a Og, porque ele era um gigante, e ele já era contra o povo de Israel, né, desde o princípio, porque ele já era meio que contra Abrão. Ele sabia que tinha uma sentença sobre ele, que Deus tinha trazido, né, que os descendentes dominariam e destruiriam a vida dele e o lugar, o reino dele. E aí a gente já começa a entrar nos outros episódios, né? Uma coisa que eu sempre trago à memória de quem está estudando é que a geração que venceu junto com Moisés, né? Porque por que Deus permitiu Moisés, antes do Jordão, dominar terras junto com o povo, né? Possuir algumas terras? Porque era necessário que o povo, na liderança daquele que tirou eles do Egito, tivessem segurança de que Deus estava com eles, né? E essa geração que estava fazendo essas guerras e tomando posse dessas terras era justamente a geração que cresceu no deserto e que foi chamado pelos próprios pais de presa para esses homens que habitavam nessas terras que Deus permitiu. Tá com problema meu negocinho aqui, ó, meu Projac hoje não tá virando. Deus permitiu, né, que o povo... deixa quieto, vai. Deus permitiu que o povo ocupasse essas terras junto com Moisés e antes, quando Deus enviou, né, quando Deus permitiu, na verdade, que enviassem os 10 espias, né, os 12 espias, na verdade, né, e os 10 espias vieram com aquela notícia ruim e tal, o povo lamentou pela notícia ruim de que, nossa, tem gigantes, as cidades são fortificadas, esse povo é numeroso, eles são cheios de homens de guerra e tal. E aí eles começaram a questionar porque Deus estava colocando os filhos deles como presa. E aí Deus usa aqueles que eles chamaram de presa para ser o exército dele que iria dominar as terras que o povo ficou com medo, né? Então, depois desse episódio de Bazã, Moisés distribui a região da Transjordânia. E a Transjordânia são as tribos de Manassés, de Gade, a meia tribo de Manassés, de Gade e de Ruben, que ocupam, né? E por que eles quiseram... Oi, Carlinha! Por que eles quiseram essa região, né? Eles criavam gado
e a região era muito propícia para se cuidar do gado e manter lá o trabalho deles. E eles foram diante de Moisés e falaram: ah, deixa com a gente essa terra por herança, né? Porque o nosso gado vai se dar bem aqui e tal. E aí Moisés fica com receio, né, da intenção daqueles homens, porque quando houve o episódio dos 10 espias lá que trouxeram uma notícia ruim, eles desanimaram as tribos, né? Eles desanimaram todo o povo de enfrentar e tomar posse da herança deles. E aí Moisés falou: se vocês não forem com a gente, né? Se vocês não forem tomar posse junto, porque a promessa ela não era para só 9 tribos e meia, ela era para as 12, e os 12 tinham que pisar a planta dos pés para tomar posse, porque era para o povo. E tem coisas, né, que são espirituais que elas devem ser feitas em unidade. A gente não pode. Muita gente fala: ah, eu vou orar em casa. Ah, né, uma situação assim que você precisa de intercessão pela nação, por exemplo. Aí a pessoa fala: ah, eu vou orar em casa, não vou me reunir com o meu grupo, não vou me reunir com a igreja, ou N motivos, né? Quando Deus está movendo o povo dele para algo, o povo tem que estar unido para que ele se mova, porque a porção é para o povo, a porção é para o corpo de Cristo, né? Colocando agora no nosso tempo. Não é para meia dúzia de gato pingado, é para o corpo. Então, o corpo tem que estar junto, em concordância, em unidade, fazendo aquilo. Então, quando esses homens questionaram, né, se podiam ficar ali, Moisés ficou com receio de que a mesma sentença que Deus enviou por conta daqueles 10 espias fosse enviada sobre essa geração. E aí ele fala: vocês não podem ficar aqui e deixar os seus irmãos atravessar o Jordão e tomar posse da terra sem vocês. Vocês precisam ir, porque senão Deus vai trazer sentença. Capaz de Deus manter vocês mais 40 anos no deserto por conta do que vocês estão provocando no povo. Vocês vão acabar desanimando o povo, né? Porque, tipo, a gente vai ficar aqui e vocês se viram aí na guerra. Era mais ou menos isso que veio na cabeça de Moisés. E aí esses homens fizeram um voto, né, um combinado lá, um pacto, de que eles iam estabelecer as cidades, né, construir as casas, a moradia e arrumar o curral lá para o gado ficar. E eles, que eram os homens de guerra, iriam à frente do povo de Israel. E então eles iam ajudar o povo, né, o restante das tribos, o restante dos seus irmãos a tomarem posse de todas as regiões, e aí eles voltariam depois então para casa, e foi isso que aconteceu. E aí já acontece essa distribuição então da Transjordânia, algumas tribos já estão instaladas então, e as outras que são do outro lado, elas foram dadas de acordo com a quantidade de pessoas, né? Porque Deus é justo em tudo. Então ele ordena que se tire sorte para as pessoas saberem onde elas vão ocupar da herança das tribos, mas a tribo pequena ia ficar com a região menor e a tribo maior ia ficar com a região maior, para que todos ficassem bem acomodados. E isso é justo, né? Aí depois disso, Moisés, ele ora, né, pedindo para Deus para poder entrar na terra de Canaã. E ele insiste muito com Deus para que, já que eu ajudei a vencer aqui esses gigantes, já que eu tô aqui, né, será assim, o Senhor não pode aí liberar, muda de ideia? Mas a gente sabe que Deus não é homem que minta, né, nem homem que se arrependa. Ele determina uma palavra e a palavra dele vai até o final. E aí ele fala para Moisés: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra. Tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Então, Deus não volta atrás com a palavra que ele determinou, de que ele não entraria na terra, né? Assim como a palavra tinha sido dada a Arão, tinha sido dada para aquela geração que saiu do Egito,
mas ele permite que Moisés contemple a terra, né, do alto do monte. E um pouco antes disso acontecer, né, dessa divisão Cisjordânia é depois do Jordão, né, da Transjordânia, e desse episódio de Moisés interceder não, né, clamar, pedindo para poder ir para a Terra Prometida, tem um episódio. Vocês estão aí? Que meu vídeo pausou. Minha internet voltou? Tem alguém aí? Eu voltei, gente? Vocês estão me vendo aqui? Alguém fala alguma coisa aí para me ajudar, por favor? Beleza. Então, fechou. Aí lá em Números 24, se vocês quiserem acompanhar, tem lá a história, né? Porque antes disso, na verdade, né? A história acontece a partir de Números 22. Eles tinham saído, foram acampar nas campinas de Moabe, estavam ali, né? Perto de Jericó, só que antes do Jordão, eles já estavam lá meio que se instalando para atravessar. E Balaque, ele então viu o que tinha acontecido com os amorreus. Balaque era amorrita, amorreu. E ele, aliás, ele não era amorreu, perdão, ele era moabita. Balaque era moabita. Eu fico vendo vocês, eu perco coisa. Eu vou diminuir esse negócio aqui, gente. Depois eu vejo o que vocês estão falando. Se vocês quiserem deixar a pergunta, põe aí no ponto de interrogação que no final eu respondo, tá? Eu já tô terminando. Mas Balaque era um moabita e ele temeu, porque ele viu o que aconteceu com os povos que estavam ao redor dele. Se vocês depois olharem o mapa, porque eu não consigo compartilhar, eu não tenho um iPhone. Se eu tivesse iPhone, eu ia estar aqui com aqueles videozinhos pirotécnicos mostrando o mapa, mostrando imagem, que ficaria muito massa, mas infelizmente o Instagram não colabora com Android, né? E aí eu não posso fazer isso. Mas depois procura o mapa e aí vocês vão ver que a terra de Esbom e a terra de Og, né? A terra de Seom? Acho que é esse o nome da terra de Og. Não, Bazã, perdão. A terra de Bazã, ela fica entre a terra desses moabitas, que Deus, né, como a gente viu no capítulo 2, tinha ordenado para o povo que não mexesse nem com os moabitas, nem com a montanha de Seir, com o povo que habitava lá, nem com os amonitas, porque eles tinham sido colocados ali. Deus tinha dado possessão dessas terras para eles, então Deus não queria que o povo de Israel tomasse conta, né? E aí, se você perdeu essa aula, volta aí na sexta anterior depois e assiste. Mas esse moabita ficou com temor, esse rei, o Balaque, ficou com temor daquele povo. E o que ele fez? Ele chama um profeta, que é o Balaão, e Balaão habitava lá para cima, lá na Mesopotâmia. Só que era um profeta que conhecia o Altíssimo. E aí você vai falar, nossa, mas um profeta que habita na Mesopotâmia, que é ímpio, conhece o Eterno. Não se esqueça que todos os descendentes que habitam essa região ali do Crescente Fértil, do Egito, da região da Cananeia, todos eles são descendentes de quem? De Noé e dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E se você pega a ordem cronológica de vida, né, deles e compara, Sem viveu até quase que o tempo de Abraão. Então, esses homens tinham contato, né? Os primeiros homens, os primeiros sobreviventes lá do dilúvio, tinham contato com essas gerações. E o nome de Deus sempre foi proclamado. E a história sobre o dilúvio, inclusive, você vê que está em várias nações, né? Vários povos diferentes e dispersos pelo mundo, exatamente por quê? Porque eles vêm da mesma pessoa, né? Então, Deus, ele era conhecido, mas
o povo se corrompeu com idolatria e foi a seguir os próprios caminhos. Aí eu já meio que citei isso, meio que por influência de Nimrod, né? Nimrod trouxe a idolatria, que inclusive é uma grande potestade hoje em dia, que é a Babilônia, que a gente vê citada até no Apocalipse, vê nos livros dos profetas. Então, todo espírito de idolatria, né? Toda religião politeísta, toda religião que traz adoração ou engano, ela vem do espírito de engano e também dessa potestade que é a Babilônia. É por isso que Deus abomina tanto. E quando Deus dá as promessas, os mandamentos, ele coloca lá: não adore outros deuses além de mim, não adore estátuas, não adore estrelas, não adore lua, não adore fogo, porque vocês não viram eu com forma. Por isso que Deus, ele não se apresentou com uma forma, né? Tanto que até hoje os judeus creem que Deus é só espírito, ele não tem forma, ele está em tudo, ele é algo que você não vê, ele é invisível. E eles não creem que Deus, ele tem a nossa imagem. Eles creem que a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus é no caráter, é no na essência e não na forma, né? Porque ele não tem uma forma corpórea, isso de fato, ele é espírito mesmo. Mas eles não acreditam que ele tem uma cabeça, mãos, entendeu? E voltando aqui, esse rei Balaque, ele então chama esse profeta Balaão, que estava lá na Mesopotâmia, e esse profeta, ele tinha autoridade de profeta, e todo profeta, né, existe um princípio do Senhor, que todo profeta, ele tem autoridade para amaldiçoar e abençoar. Só que ele deve amaldiçoar quando alguém está infringindo as instruções do Senhor, porque a própria pessoa está escolhendo a maldição e o profeta traz a maldição sobre o pecador, o iníquo. Mas não é para sair por aí amaldiçoando. O profeta, ele tem que ter muito zelo, ele só fala aquilo que Deus determina. E aí Balaque chama Balaão e Balaão fala que ele não vai descer se ele vai falar aquilo que Deus falar para falar, né? Balaque mandou mensageiros para Balaão, na verdade, e aí Balaão primeiro fala isso, né? Aí ele apresenta um sacrifício, tal, ora diante do Senhor, e aí num sonho Deus fala: você não vai falar nada além do que eu falar para você falar. E aí, Balaão, depois vocês leem, né, com mais detalhes. Eu estou fazendo um resumo bem resumido para não avançar muito tempo. Mas então Balaão, ele intercede, né, para Deus, pedindo para Deus uma resposta sobre aquilo que o Balaque estava querendo, né, que maldição poderia trazer sobre o povo de Israel. E aí Deus fala para ele: você não desce com eles para falar qualquer outra coisa que não seja o que eu falar. E aí ele fala em sonhos: você só vai descer se eles chamarem você. Só que Balaão acorda, se precipita, já pega a jumentinha, já pega as suas coisas e segue viagem. E no meio do caminho, Deus faz com que a jumentinha veja o anjo do Senhor, né, o mensageiro, e ele estava com a espada e ela se assusta, ela vai desviando, vai se batendo e ele começa a bater ela com a vara porque ela prensou ele no muro. E aí ela fala com ele, né? Por que você tá... em todo esse tempo que eu te sirvo, em algum momento eu deixei de fazer o que você me mandou fazer? E aí ele fala: não. E aí ela fala: tem um anjo aqui me impedindo, né? E aí Balaão tem os olhos, né, os olhos espirituais abertos, e ele então enxerga o anjo que fala com ele que não era para ele estar descendo, que se ele vai descer é só para falar aquilo que viesse do Senhor, né, para ele. E como o anjo estava como um representante do Senhor, assim como qualquer pessoa na terra, quando está sendo boca do Senhor, fala em nome do Senhor. Então ele falou na primeira pessoa: se não fale nada além do que eu ordenar você falar. E aí Balaque apresenta os sacrifícios, né, junto com o profeta. E aí o profeta vai queimar os sacrifícios. E em todo o tempo, né, nas 3 vezes que o Senhor da resposta, ele está abençoando o povo. E aí na última vez, que está lá agora
no capítulo 24, no versículo 15, Balaão traz uma profecia a respeito de Jacó, que é Israel. E aí olha só o que ele fala, palavra de Balaão, e dessa forma ele começa em todos os discursos dele diante do rei. Todas as vezes que o rei pediu para ele pedir uma maldição e amaldiçoar o povo, ele trazia uma bênção e Balaque ficava super bravo porque ele queria que ele amaldiçoasse, ele estava sempre trazendo bênção. E aí ele sempre entra com essa fala, a palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. E isso é muito sério, porque um cara ímpio conhecia a ciência, tinha a ciência do Altíssimo, ele conhecia o Eterno. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E aqui, a tradução que está na nossa Bíblia, ela está um pouco equivocada e isso traz muita confusão, né? Trouxe muita confusão e as pessoas acham que, porque Sete é o filho de Adão, que descende Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os povos que receberam a promessa, todos os filhos que receberam a promessa, né, do Eterno, da descendência, do descendente. Então, na verdade, quando você lê aqui, substitui destruirá por dominará, porque é essa a palavra, só que é dominará no sentido de proteger, tá bom? Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse. Então Balaão não só traz uma profecia de bênção, né, abençoando o povo de Jacó, falando, né, que de Jacó vai sair o dominador, que vai exterminar os que restam das cidades, mas ele vê também a sentença sobre alguns povos. Amaleque, que foi o cara com o seu bando que atacou por trás o povo de Israel logo no início, quando o povo estava no Egito, né, saindo do Egito, exilado, no Êxodo, na verdade. Aí, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Aí Deus já está trazendo a sentença sobre Amaleque. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse, segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha, todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Assur é o patriarca dos assírios. Proferiu ainda a sua palavra e disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Então, alguém da costa, né, alguém distante lá, que vem além do mar Mediterrâneo, vai vir e vai dominar a Síria e vai dominar os hebreus. Vai dominar tanto os assírios como os hebreus, e a gente tem os persas, depois tem Roma, e aí entra numa parte mais histórica, que eu não trouxe informações, mas depois a gente pode estudar sobre isso. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. E aí, o que acontece? Como não era possível os homens, né, de Israel serem amaldiçoados porque eles estavam debaixo da mão do Senhor, e aí a gente sabe que todo justo que está debaixo da mão do Senhor, que está sob obediência, nenhuma maldição cai sobre a sua vida, porque Deus não permite, porque Deus, a própria mão do Todo-Poderoso, está protegendo aquela pessoa. Por isso é tão importante a gente andar em justiça, em retidão e irrepreensíveis. Muitas coisas acontecem na nossa vida por conta das nossas próprias iniquidades. Não é sempre que é o ataque do inimigo, não. Muita coisa é culpa nossa mesmo, porque a gente transgride, a gente não reconhece o pecado, e aí a gente abre uma baita brecha para vir as setas e vir a maldição poder ter autoridade sobre nós, né? E aí, o que acontece? Balaão sugeriu a
corrupção dos homens, já que não dava para... aí entra aqui também coisas dos sábios dos judeus, né? Tem coisa que você tem que pesquisar e ir atrás da raiz, né? Ir atrás da história a partir do povo, né? Não a partir daqueles que viveram 2000 anos depois deles, mas ir na raiz e conhecer a história a fundo. E Balaão, então, ele sugere, né? Ele induz as midianitas e as moabitas a seduzirem os homens para se casarem, porque eram mulheres bonitas, eram mulheres sedutoras, e aí elas seduzem, né, se casam com esses homens, né, e se unem a eles e trazem eles para adoração de Baal Peor. E esse é um dos maiores ídolos abomináveis diante dos olhos do Senhor, e eu vou te explicar por quê. Como que era feita a adoração a Baal Peor? Eles entravam numa caverna, né? Geralmente a adoração desses ídolos são em cavernas. E aí os caras entravam, né? Os idólatras, né? Desses deuses, desses falsos deuses entravam nessas cavernas para fazer orgia na frente das estátuas desses ídolos. E não só isso, mas o povo que adorava esse Baal Peor, eles não vestiam as vestimentas da barriga para baixo, eles entravam desnudos, porque eles iam lá para fazer a orgia e depois eles defecavam na frente da estátua. E por que eles faziam isso? Porque eles comiam um banquete, né? Eles faziam orgia, comiam um banquete, todos lá desnudos, só com a parte de cima da roupa, ou com a veste cortada, na verdade, né? Porque não existia brusinha naquela época. Mas eles faziam a orgia, faziam um banquete, comiam lá todos juntos e depois iam na frente da da estátua do ídolo deles, do Baal Peor, e defecavam. Então, assim, além de nojento, né? Tem a parte perversa, a prostituição cultural, tudo lá envolvido, e o povo de Israel que andava com o Eterno, que conhecia a lei, que já tinha recebido os mandamentos lá no monte, que já tinha visto o Eterno aparecer em tempestade, em trovões, em raios, chuvas e fogo, que via a coluna de fogo caminhando com eles pelo deserto quando eles peregrinavam, que viram o Senhor entregando gigantes e tudo mais. Esses mesmos foram os que se corromperam com essas mulheres para agradar elas, participaram disso. Deus trouxe uma grande praga diante do povo de Israel por conta dessa abominação que eles estavam praticando. Lembre-se que eles já conheciam a palavra. A gente está lendo Deuteronômio, a repetição de todas as leis. Então eles já conheciam, não era nenhum erro de ignorância ou de que eu não sabia que eu não podia, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. E o Senhor, então, se ira, né? E Moisés, ele toma uma atitude, ele fala, lá no versículo 4 do capítulo 25, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. E aí Moisés diz aos juízes, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então os homens estavam ali chorando, né, lamentando o que estava acontecendo com o povo, a bagunça que estava, a destruição que a própria iniquidade que o povo estava cometendo diante do Senhor estava trazendo sobre eles. E eles estavam ali pranteando na congregação, né, orando diante do Senhor. E aí esse cara passa na frente dos anciãos de Moisés, de Eleazar, com a midianita e vão fazer sexo na frente da tenda da congregação. Então, assim, eles estão afrontando literalmente, né? Não só a Deus, porque estão ali na frente da tenda da congregação, mas também aqueles que eram autoridade ali diante do povo. E aí Finéias, que era o filho de Eleazar, e tem um segredinho aqui, porque Finéias, ele não era um descendente puro de Arão, né? Alguns sábios, né, nas descrições lá do Talmud e tal, eles explicam que Finéias, ele tinha nascido antes da unção que foi derramada sobre Arão, então não veio sobre ele a unção. Isso eu não sei se eu concordo muito com isso, mas também
Finéias, ele era um filho mestiço. Então, e ali, né, dentro do grupo dos sacerdotes, eram sacerdotes puros, né, todos de linhagem levita. Só que esse rapaz, ele tomou zelo, né, e zelo não é só cuidado, é ciúme. E ele tomou zelo pelo povo, né? O ciúme do Senhor, porque o Senhor é zeloso, o Senhor tem ciúme do seu povo. O Senhor não quer dividir a aliança dele com outros senhores. Ele quer ser o único Senhor, porque ele é Deus, né? E ele quer uma aliança porque ele é assim, ele é fiel, ele age com integridade, ele vai cuidar, né, da sua vida até o fim, ele não se corrompe, ele não desiste no meio do caminho e ele espera isso de volta, né, como um matrimônio mesmo, né, que deve haver uma troca. E como o Senhor, ele tem esse ciúme pelo seu povo, em Finéias veio esse ciúme também, a ponto dele pegar uma lança, ir lá e ferir os dois no ventre, né? E existe também uma lei que um homem que não é sacerdote, ele pode trazer justiça, desde que ele não vá perguntar diante dos sacerdotes, né, dos anciãos, né, dos sábios, e ele sabe o que ele está fazendo, ele está motivado, né, a tirar o opróbrio, a abominação, a maldição. Então ele estava fazendo aquilo não no ímpeto da raiva, na revolta, na rebeldia, mas por zelo pelo povo, porque ele estava vendo o povo dele perecer por conta da iniquidade de alguns. Aí em Números 25:11, eu vou ler como está nas escrituras deles, né? Na tradução deles, não na nossa tradução. Talvez seja bem parecido, mas eu acho que tem algumas palavras que são muito específicas. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou o meu calor sobre os filhos de Israel, através do seu ciúme, o seu zelo, pelo meu ciúme por eles. E não terminei com os filhos de Israel pelo meu ciúme. E zelo e ciúme são a mesma palavra no hebraico, que está ligado à quebra de aliança com Deus. Então, o ciúme do Senhor está ligado a essa quebra de aliança, que nem eu já citei. Então, o que aconteceu? Quando Finéias feriu aqueles dois, né, ele trouxe a justiça do Senhor e então o povo não tem mais a praga diante deles, né? O Senhor remove a praga diante do povo, só que por causa daquela praga, 24.000 pessoas morreram. Então, a gente vê a consequência de poucas pessoas, né, o que traz diante de um corpo. E isso, quando a gente vai ler lá as cartas de Paulo, Paulo fala sobre o corpo, né, que os membros, eles devem estar, todos os membros, sadios e íntegros e praticando justiça. Por quê? Porque se um membro do corpo, ele adoece, o corpo todo padece. Então, por que a gente, quando vê um escândalo, né? Hoje em dia tem muito escândalo com pastor, com membro da igreja. E por que fere a nós? Porque, na verdade, diante da palavra do Senhor, o corpo é um só. Então, ainda que seja o dedinho do pé que é distante de você, que é a mão, né? Porque ninguém é a cabeça é Cristo. Mas faz de conta que um dedinho do pé, né, foi ferido, tá lá enfermo, tá praticando iniquidade, você nem tem contato com ele, você nem sabe quem é essa pessoa, mas a notícia vem, um membro da igreja, do corpo de Cristo, praticou um escândalo, trouxe escândalo, e você sente o erro dele, né? Porque vai vir julgamento na sua vida, as pessoas vão questionar se todo cristão ele é íntegro, se não é hipócrita, e você sente esse julgamento, você sente o peso do pecado do outro. Então, por isso que Jesus ordenou que nós nos amemos uns aos outros e cobramos a vida um dos outros em oração, para que, mesmo que você não vai conhecer todo o corpo de Cristo, mas é papel teu interceder pelo corpo para que o corpo esteja íntegro, para que todos estejam buscando o tempo todo, né, que nem eu expliquei
no raiz dessa segunda, retornando ao eterno o tempo todo, buscando viver a justiça do Senhor, buscando praticar a palavra do Senhor, que vai muito além de fazer boas obras, vai na tua ética. Deus não quer que você fique indo de domingo na igreja, Ele quer que você tenha ética baseado na palavra dele, na justiça dele. E você vai só saber como que é a ética que Deus espera de você se você ler e conhecer a palavra desde o princípio, não só os evangelhos que você curte ou os salmos que você gosta de ler, porque te encorajam a conquistar os seus sonhos, né? Aí depois desse episódio tem um censo, novamente um censo, né? Deus de novo levanta o censo do povo, porque aqui já está sendo preparada essa geração, não só para que eles se organizem, né, como um exército, porque todo o censo é feito para se saber quanto poder, né, de soldados você tem, mas também porque já estava sendo organizado a distribuição, né, das terras. Aquele povo ia tomar a terra de Canaã, então eles precisavam saber a quantidade que cada uma tribo tinha de homens acima de 20 anos e tudo mais, para saber como distribuir as terras de forma justa. E aí depois vem algumas leis que Moisés traz, as ofertas nas festas, os votos, e aí tem a divisão da Cisjordânia, da Cisjordânia, toda hora confundo, da Transjordânia, no capítulo 32. E aí, eu não vou ficar lendo, né? Tem a morte de Arão, que a gente já citou. E então, a gente vê essa oração que Moisés fez lá, que ele cita, né? Que ele insiste com o Senhor de permitir que ele pise na terra, Deus não permite. E aí ele encoraja Josué, né? Ele fala, ó, você viu a gente vencer os gigantes, né? Você viu a gente tomar posse das terras e agora Deus está te chamando, né? Tá ungindo você porque Ele vai estar com você. E aí Moisés encoraja Josué para que Josué já se prepare para ser o próximo líder que vai conduzir o povo. E tem uma oração, quando Moisés sabe, né? A gente até viu isso na semana passada. Moisés intercede pedindo, já que ele não ia mais poder entrar na terra, ele intercede pedindo para que Deus levante alguém para liderar, e então o Senhor fala que é Josué que ele escolheu. E aí, na sexta que vem, a gente já vai começar a ver Moisés animando o povo a praticar todas as instruções, né? Toda a Torá, todos os mandamentos, as mitzvah, que a gente já aprendeu o que é, os comandos. E aí a gente vai se aprofundar agora, né? Em compreender as leis e compreender por que tem leis. E você vai aprender a justiça do Senhor através das leis, né? Porque todo mundo acha que lei é algo pesado. Por quê? Porque os homens trouxeram peso naquilo que Deus tinha estabelecido. Então foram além daquilo que Deus estabeleceu. E quando você retorna para o princípio e vai saber quais são, né, realmente os preceitos, os estatutos e tudo mais que Deus estabeleceu, você vai descobrir como Deus é justo, como Deus protege não só o pobre, mas a mulher, o homicida. Ele traz leis para organizar a sociedade, então são leis civis, são leis espirituais que te aproximam do eterno, são leis para proteger o próximo, são leis para você se guardar da sua própria natureza carnal, que é impetuosa, que age às vezes no impulso, que quer fazer as coisas que trazem um prazer momentâneo, mas que destroem quem está à sua volta sem você perceber. E você vai ver que Deus é muito, muito justo, cheio de sabedoria. E aí a gente começa então na sexta que vem. Na sexta que vem eu não sei, né? Porque é bem Natal. Então agora eu não sei. Acho melhor começar na segunda semana de janeiro, né? Porque daí todo mundo já vai estar voltando à rotina. Apesar de que esse ano foi meio atípico. Mas aí na segunda semana de janeiro então a gente volta.
E aí a gente começa a estudar as leis, as instruções, os mandamentos, buscando entender o princípio e por que que Deus estabeleceu tudo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tem nada aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta da galera que tá aqui? Me respondam, não me deixam no vácuo, por favor, só para eu saber se eu encerro a live ou se eu espero vocês perguntarem. Alguém tem dúvida? Não? Bom, ninguém falou nada, então é isso aí, pessoal. Vou deixar a live salva, depois eu vou passar para o YouTube. Aí quem não tiver Instagram, que vocês conheçam, que vocês queiram compartilhar o estudo, é só mandar lá pro pessoal, tá bom? Obrigada aí por quem ficou até o fim. E é isso aí, uma boa noite, boas festas de fim de ano, que você confie que o Senhor, ele tem o governo de todas as coisas, inclusive da sua vida, e que ele, né, da mesma forma como ele abençoou os filhos dele esse ano, porque nós temos muito testemunho, né? Acho que todo mundo aqui tem algo para contar da proteção de Deus, da bênção que, né, da justiça, da misericórdia, da graça do Senhor esse ano que foi tão turbulento, mas que ao mesmo tempo a gente experimentou a paz que excede todo entendimento, né? E aí é isso, então. Valeu vocês. Um beijo, Marjorie. Beijo, Tia Lili. Beijo, Juju. Deus abençoe muito vocês. Um ótimo ano. E a gente se vê então ano que vem. Falou? Até mais. Eu vou desligar aqui.